A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA chegou ao fim e agora é hora de levantar o que deu certo e o que deu errado e se preparar para a Copa do Mundo de Seleções no ano que vem. Então chegou ao fim o nosso querido Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, Chelsea campeão, bateu no Paris Saint-Germain, acabou o campeonato, tinha expectativa antes do início, agora a gente já tem a realidade, que foi a competição sendo realizada, a primeira nesse formato, com 32 times espalhados por todo o continente, jogando em um único lugar, os Estados Unidos, num formato de Copa do Mundo, que lembra muito a Copa do Mundo de Seleções. E se você não sabe, essa competição, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ela foi criada para substituir a antiga Copa das Confederações, que servia de preparação para o país sede para a Copa do Mundo no ano seguinte, né? Por isso, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 serviu como preparação para a Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo de Seleções, que não vai ser só nos Estados Unidos não, porém lá é a principal sede, vai ter a maioria dos jogos, mas vai ter também jogos no Canadá e também no México. E hoje de manhã, eu lendo uma reportagem aqui na BBC Sport, BBC de Londres, né? Claro que eu traduzi, estava em inglês. Me chamou muita atenção esse título, então eu li a reportagem, que é muito grande. Então eu não vou ler a reportagem toda aqui, vou trazer só os pontos mais curiosos para vocês. E é muito interessante essa matéria aqui, tá? Antes eu vou te pedir um favor, dá um pause e me deixa aquele like esperto aí nesse vídeo, se inscreva no meu canal se não conhece, também ativa o sino das notificações, me ajuda, tá? Deixando o seu like aí, depois no final, depois que eu terminar o vídeo, você escreve os seus comentários aí, aqui nesse vídeo, tá? Você escreve aí se você gostou ou não da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o que pode melhorar, o que foi de ponto positivo, o que foi de ponto negativo, e essa matéria aqui fala um pouquinho sobre isso, tá? O que o Mundial de Clubes nos ensinou antes da Copa do Mundo de 2026. Tá aqui o troféu, né, nas mãos do presidente dos Estados Unidos e o Gianni Infantino, presidente da FIFA. Entre as curiosidades dessa reportagem, olha aqui, ó, 5 dos locais escolhidos no mês passado, né, da Copa do Mundo, né, no caso de clubes, o Mercedes-Benz Stadium, o Hard Rock Stadium, MetLife Stadium, Lincoln Financial Field e Lumen Field, também sediarão as partidas do ano que vem, no caso da Copa do Mundo de Seleções, né? E um dos subtítulos dessa reportagem é esse aqui, ó, dessa matéria: calor recorde e tempestades violentas. Cara, olha só, não tem uma coisa que foi talvez pior nessa competição, tô falando do lado negativo, óbvio, do que essas paradas terríveis aí por conta de alerta de tempestade de clima. Porque lá nos Estados Unidos, né, o pessoal que trabalha no clima, né, aqui no Rio seria, sei lá, algum tipo de instituto, eu nem me lembro, o Instituto de Meteorologia, acho que é o IMET, se eu não me engano, né, lá dos Estados Unidos, ele tem total autonomia, sem consultar governo supremo, nada disso. Eles têm total autonomia de, caso tenha um alerta de tempestade para certos quilômetros em volta, né? É longe, não é exatamente ali na localidade, mas sei lá, não sei quantos quilômetros ao redor, um pouco mais longe, eles têm total autonomia de mandar paralisar qualquer tipo de evento ao ar livre. E isso é uma curiosidade que muita gente não sabia, nem eu, né? Então, por isso que eu vi lá jogos parando do nada. Primeiro, se eu não me engano, foi o do Benfica, né? O jogo para e tem um alerta de tempestade, sei lá o que, o pessoal, todo mundo sai da arquibancada, torcida, os jogadores entram pro vestiário, não fica ninguém no campo, nem a imprensa, todo mundo é obrigado a sair e ir para uma área reservada, né? Por conta desses alertas até passar. Então teve jogos ali que ficaram minutos, teve jogos que ficaram horas, como o Chelsea e Benfica, por exemplo, né? Olha, as regras dos Estados Unidos determinam que o jogo é interrompido quando um raio é registrado quando um raio é registrado em um raio de 16 km e não pode ser reiniciado até 30 minutos após o término, tá? 6 jogos foram adiados com durações que variam de 40 minutos a 2 horas. 2 horas? Eu acho que do Benfica e do Chelsea foi mais do que 2 horas, tá? 2 jogos do Benfica, né? Contra o Auckland City, contra o Chelsea, foram adiados por cerca de 120 minutos, né? Imagina, um jogo mais a prorrogação. E aí os treinadores dos times que estavam lá, principalmente os times europeus, começaram a dar os seus pitacos, né? Por exemplo, o Enzo Maresca, do campeão Chelsea, ele citou durante o decorrer da competição, ó: para ser sincero, acho que é uma piada. Isso depois do time ter vencido o Benfica, né, nas oitavas de final por 4-1, no jogo que ficou mais tempo paralisado lá. E ele continua, olha só: não é futebol, é algo completamente novo. Tenho dificuldade em entender. Se você suspende 7 ou 8 jogos, provavelmente não é o lugar certo para realizar a competição, abre aspas e fecha para o Maresca, hein? Além das tempestades, também tivemos aquele calor extremo, absurdo, né? Eu vi muita gente, inclusive brasileiros, reclamando, gente do Rio, hein? Reclamando do calor de lá. O Chelsea também foi um dos muitos times que tiveram dificuldades com o calor extremo.
As temperaturas subiam para 39 graus em Nova York e a umidade piorou ainda mais a situação, chegando aí mais ou menos a 50 graus, sensação térmica, né? Nossa, foi um negócio terrível, né? Olha aqui que coisa curiosa, ó. 10 jogadores da Juventus pediram para ser substituído durante a derrota para o Real Madrid, disse o técnico Igor Tudor, por causa do calor, né? Os reservas do Borussia Dortmund assistiam o primeiro tempo de uma partida no vestiário para evitar o sol, e o técnico Niko Kovac, mais um, disse que estava suando como se estivesse acabado de sair de uma sauna. Luiz Henrique, também o vice-campeão, não deixou barato, disse aqui, ó: não é bom para o espetáculo porque é difícil jogar nessa posição, né? Se referindo, óbvio, ao calor extremo de 39, 38, 35 graus, é horrível isso. Porém, há um lado positivo, se é que a gente pode chamar isso do lado positivo. Eu acho que sim, né? O lado positivo é que haverá 5 estádios cobertos, isso na Copa do Mundo do ano que vem, em vez de apenas um Atlanta neste verão. No caso do Mundial de Clubes, só o estádio de Atlanta foi o coberto, o resto tudo aberto, né? Mas a expansão do torneio para 48 equipes significa ainda há riscos significativos. Lembrando que a final no MetLife Stadium lá é um estádio descoberto, não é coberto, tá? Então, vamos lá, vamos torcer para estar um clima agradável e que não caia aquelas tempestades, por exemplo, pelo menos na final, né, da Copa do Mundo. O Arsène Wenger, que é o chefe de desenvolvimento global de futebol da FIFA, óbvio que defendeu, né? Ele disse: o tempo está quente, mas é claro que podemos ver os horários dos jogos, revisar e possivelmente esconder os jogos mais cedo em estádios com cobertura. Seria uma boa, né? Seria uma iniciativa muito boa pegar aqueles jogos dos primeiros horários ali, que para nós aqui seriam os jogos de 1h da tarde, 4 horas da tarde, que lá é mais cedo nos Estados Unidos, né? E não colocar em lugares mais quentes ou lugar aberto, né? Mas sim colocar em locais fechados, com estádios fechados, né? Com cobertura, né? Aí seria uma solução, né? E outro subtítulo importante, tópico, é esse aqui, ó: o público comparecerá aos Estados Unidos em 2026, porque realmente o público foi muito baixo, mas eu já expliquei aqui em algum vídeo meu, não sei qual, que essa competição ela foi formada muito em cima, né? E, inclusive a decisão de quais times participariam da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, assim, eu acho que foi um negócio muito em cima para os torcedores realmente comprar os ingressos e chegarem lá, né? Diferentemente da Copa do Mundo, que a gente já sabe há anos já que vai ser em 3 países, inclusive a final a gente já sabe onde vai ser, e até o jogo de abertura, né? Então vamos lá. 4 partidas não conseguiram atrair mais de 10 mil públicos, né? Mas houve 17 partidas, né, de 60 mil a mais, né? E vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem uma tabela dos piores públicos nas partidas da Copa do Mundo de Clubes, né? Do Mundial de Clubes. Vamos começar de baixo para cima. A gente tem aqui, com 10 mil torcedores, 785, o Wydad Casablanca e Al Ahly. 8.239, Borussia Dortmund e Ulsan, né? Teve uma partida para 6.730, foi o Benfica goleando o Auckland City. Uma com 5.282 pagantes, presentes, né? Pachuca e Salzburg. E o jogo, a partida com o menor público, com 3.412 presentes, foi justamente o Sun e Mamelodi Sundowns. Eu fiz um vídeo e citei que esse jogo aqui seria o menos procurado, tá? Parece que eu tava já adivinhando. Por outro lado, também nós temos aqui, ó, uma tabela com os maiores públicos, né, dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, sempre envolvendo os times europeus. Porém, uma aqui com o time brasileiro, foi a semifinal Fluminense e Chelsea no MetLife Stadium, 70.556 presentes, né. Também tivemos 76.600, Real Madrid 3-2 no Borussia, acho que foi nas quartas de final. Tivemos também um público de 77.542 também no MetLife Stadium, na goleada do PSG na semifinal em cima do Real Madrid. Tivemos um no Rose Bowl, lembrando que o Rose Bowl, o estádio do tetracampeonato do Brasil, ele não faz parte da Copa do Mundo do ano que vem, tá? Tivemos aí um público gigantesco, 80.619 torcedores, né, presentes para assistir a estreia do PSG no grupo B, goleando o Atlético de Madrid por 4-0, né? E o maior público foi justamente a final Chelsea 3-0 no PSG, no MetLife Stadium, para 80.118 presentes, né? Como eu falei, o Rose Bowl não vai estar presente na Copa do Mundo, não vai ser um dos estádios aí para a Copa do Mundo de 2026, portanto, o estádio talvez de maior capacidade, óbvio, com maior capacidade vai ser o MetLife Stadium. Provavelmente a tabela com os maiores públicos do ano que vem na Copa do Mundo vai ser todas preenchidas pelo MetLife Stadium. Uma outra coisa importante de se falar é como tem sido os estádios
e as conexões de transporte, tá? E que cita a questão da Copa do Mundo no Catar, nos estados, no raio de 43 milhas, não sei quantos quilômetros dá isso, né? Me ajuda aí, se você entende sobre isso, escreve aqui nos comentários, mas o Catar é um país pequenininho, né? Menor que a maioria gigantesca dos estados aqui do Brasil, e os estádios muito pertinhos lá facilitou muito, né? Nos Estados Unidos é totalmente ao contrário, né? E uma coisa aqui, ó, a BBC Sport descobriu que esse foi o caso durante o torneio de dificuldade de acesso até o estádio, especialmente no MetLife Stadium, principal estádio do Mundial de Clubes e também da Copa do Mundo do ano que vem, né, que tem capacidade para 82.500 pessoas em Nova Jersey, onde vai ser a final, onde foi a final da Copa do Mundo de Clubes e vai ser a final da Copa do Mundo, né? Que dificuldade é essa? A parada de trem mais próxima era a estação Meadowlands Sport Complex, exigindo que os torcedores caminhassem de 20 a 30 minutos sobre um calor escaldante antes de chegarem ao portão de entrada correspondente, né? 20 a 30 minutos é bastante coisa, né? Tem os estádios normais, né, que a gente leva um certo tempo. Aqui no Rio a gente tem o Maracanã, que é só descer da estação do metrô, tá praticamente dentro de um dos portões do Maracanã, senão você vai ter que dar uma volta toda, né? O Engenhão também tá numa estação de trem, só você desce a estação de trem e tá lá dentro, né? Outros estádios do Brasil, né? Acho que a maioria também na Europa, os principais é assim, né? Mas o principal estádio dessa final tem essa certa dificuldade, né? Por quê? Porque as pessoas lá nos Estados Unidos, creio eu que a maioria tem carro, né? Eles vão de carro, né? Mas as pessoas que vão de fora lá para os Estados Unidos, a maioria vai querer andar de transporte público. Você não vai ficar alugando carro, né? Tem muita gente que aluga, mas eu imagino que, como vai vir gente de tudo quanto é canto do mundo, né, para lá, eu creio que eles vão economizar e não ficar alugando carro, né? Pelo contrário, vão usar o transporte público, porém terão essa certa dificuldade aqui, né? A semifinal entre Real Madrid e PSG também foi adiada no mesmo local devido ao congestionamento de ambos os times. Essa eu não peguei, tá? Não peguei essa notícia aqui. A BBC também elogia, né, algumas situações, como por exemplo os jogos do City em Atlanta, né, além do estádio com teto retrátil, o fácil deslocamento até lá, né? O que mais? Olha aqui, ó. Uma solução potencial para alguns locais que já foi feita em outros torneios é o transporte gratuito para os fãs com ingressos para as partidas. Mais ônibus ou trens especiais terão que ser providenciados para que isso aconteça, né? Aqui no caso BBC de Londres, então tem experiência em organizar torneios por lá, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou só citar aqui, essa aqui tem a ver com o gramado, né? Mas até lá eu acredito que eles vão resolver o problema, como foi na Copa América, com aqueles campos menores, né, do que o normal. Eles vão aumentar para a Copa do Mundo os estádios que forem utilizados para a competição, né? Fala também da segurança, né? Mas aí cita também a presença do presidente dos Estados Unidos na final entre Chelsea e PSG, que foi motivo de reforço da segurança, e mais porque completou um ano da tentativa de... Vocês estão lendo aqui, eu não posso falar isso aqui, né? Porque senão corre risco do meu vídeo cair, né? E, enfim, e também o pessoal tá aí dando relatórios que o pessoal da imigração e proteção da fronteira fornecer segurança nas partidas durante o torneio, ou seja, tem um certo medo, certo receio do pessoal aí com essa questão de toda da imigração como presidente dos Estados Unidos, né? Será que isso vai ser um problema para a Copa do Mundo do ano que vem? Esses são alguns toques aí que a matéria da BBC tá dando para a organização dos Estados Unidos tentar melhorar para o ano que vem a Copa do Mundo. Eu fico mais com nada disso aqui me dá assim um certo calafrio de que a Copa não vai acontecer. Mas eu tenho uma certa dificuldade, né, e entender que isso não vai ser um problema, que vai ser justamente a questão climática, tá? Então, assim, por mais que seja estádios com cobertura, né? Se tem algum alerta de tempestade, raio, alguma coisa do tipo, antes da partida, pode ser que por conta do deslocamento das pessoas para o estádio, esses jogos sejam adiados daqui a 30 minutos, 1 hora, né? E por aí vai. Bom, essa é a minha preocupação, mas... E além do mais, vão ter 48 seleções, não vão ser todas nos Estados Unidos, mas são muitas seleções, né? Então, mas esses 3 países aí dá conta de organizar essa competição, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso. E se você está ansioso para a Copa do Mundo do ano que vem. Obrigado, valeu e até a próxima.